Bom, quero orar mais uma vez, tá? Por favor, feche seus olhos, baixe sua cabeça por um instante. Senhor, nós colocamos esse momento da Tua Palavra também diante de Ti, pedindo que, através do Teu Espírito Santo, aquilo que nós somos incapazes de fazer, seja realizado, que é, Deus, a comunicação não da mente para a mente, mas do coração para o coração, de maneira que a gente possa aprender essa palavra, permitir que ela entre na nossa vida e transforme um pouco daquilo que nós somos. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito pela gente. Obrigado pelos anos de caminhada com o Senhor. Obrigado por nos introduzir no Teu reino, dentro da Tua família. Obrigado por nos nutrir através da Tua palavra, por nos fazer lembrar de quem o Senhor é, quando a lemos, quando a ouvimos, quando meditamos nela. Então, Senhor, entregamos esse momento também nas Tuas mãos, pedindo Tua graça sobre nossas vidas e a intervenção do Teu Espírito para que a gente possa perceber o Senhor, receber do Senhor, ó Deus, aplicar à nossa vida aquilo que é da Tua vontade. Pai, muito obrigado. Haja através do Teu Espírito, apesar, ó Deus, de mim. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu não sei se eu falei isso aqui já alguma vez, mas uma das experiências, se não falei aqui, já devo ter falado em algum grupo ou em outro local, que uma das experiências que eu tenho tido na minha vida e que eu aprecio muito, eu demorei muito para tê-la, mas eu gosto muito, é quando eu pego a minha moto, eu pego a estrada, não andando aqui na cidade, mas eu pego a estrada e saio. Às vezes faço isso sozinho, na maioria das vezes. Fiz isso algumas vezes com a minha esposa, fiz isso menos ainda, mas fiz com cada uma das minhas filhas. Eu gosto muito de fazer isso. A estrada, a moto, a paisagem, o vento, a velocidade moderada, porque eu sou medroso para velocidade, tudo isso, para mim, é um momento assim especial. Eu me renovo, eu me motivo, eu tenho um tempo com Deus, eu sinto a presença de Deus. Eu não sei você, qual é o momento, ou quais são os momentos que você sente assim, como que muito grato a Deus por aquela situação. Lógico que eu não estou me referindo a quando a gente está lendo a palavra, quando a gente está orando, mas assim, uma coisa fora desse contexto. Tem gente que tem muito prazer e é muito grato a Deus, recebe vida de Deus, motivação do alto quando está fazendo alguma coisa. Pode ser escalar, pode ser cozinhar, pode ser, sei lá, sair andando, sair correndo. Mas essa é uma experiência que eu gosto de ter, eu sei que ela é pessoal, ela não precisa se repetir na vida de ninguém, mas é muito preciosa. E lógico que muito mais do que fazer isso, pegar a estrada, mesmo que seja para um tiro curto de 40 minutos, 1 hora, ida e volta, eu gosto mais ainda do que isso, quando eu tenho a oportunidade de sentar com alguém e essa pessoa está com vontade de compartilhar sobre as coisas de Deus. Ela está com sede de Deus, com vontade de conhecer um pouco mais do Senhor. Esse para mim é o melhor momento, poder sentar com alguém e conversar, compartilhar. Muitas vezes, e na maioria das vezes que isso aconteceu, que foi muito marcante, precioso para mim, eu não estava com a Bíblia na mão, porque não era uma coisa intencional. E, bom, embora eu esteja dizendo isso, eu quero também dizer que eu sei que a vida da gente não é feita só de momentos bons assim, quando a gente realiza aquilo que a gente gosta, com um coração grato a Deus e percebe Deus na vida da gente. Assim como vocês, eu também não fico fazendo só isso, poucas vezes, uma vez na semana, uma vez a cada 10, 15 dias. Eu tenho outros compromissos, outras preocupações,
outros desafios, né, para superar, para vencer. E mais do que isso, eu tenho outras lições, né, para aprender com Jesus. Além de fazer isso, que é uma coisa que eu gosto muito. O Fábio, que está aqui, um amigo, também motociclista, depois que a gente se conheceu, uma das coisas que a gente se identificou foi muito isso, porque as coisas que eu falava com ele, ele entendia, e ele falava, eu também sinto as mesmas coisas. Eu falei, poxa, que legal, não sou o único maluco desse mundo. E então assim, isso é muito bom. Eu incentivo você a receber vida de Deus em momentos assim. E eu quero continuar aprendendo as lições que o Senhor tem para mim. Eu quero continuar crescendo no meu relacionamento com Deus, seja em que situação for. Eu quero, não só isso, eu quero repartir com as pessoas as coisas que Deus tem me dado. E quando eu consigo fazer isso, isso é muito bom. Eu vejo elas também crescendo com Deus, se alimentando, e isso é maravilhoso. E eu queria falar hoje sobre equilíbrio e realização. 2 palavras, equilíbrio e realização. E elas têm a ver com o que eu citei no início, na minha introdução, que quem pilota moto tem que estar se equilibrando em todo momento, e realização porque é uma coisa que eu gosto. Mas eu não vou falar de moto, tá, irmãos? Eu vou falar da palavra. Mas assim, como é que a gente pode ter na vida da gente equilíbrio, ou ter uma vida equilibrada e uma vida alegre, uma vida que a gente diga assim, poxa, que vida gostosa, eu gostaria de vivenciar isso por mais tempo. Se eu tivesse a oportunidade, eu faria tudo de novo. Como é que eu posso ter uma vida que me realize? E que seja uma coisa de uma vida não como se fosse numa montanha russa, embora a nossa vida passe por estágios, mas uma vida mais equilibrada ou mais crescente, mesmo que num crescimento vagaroso. Como é que a gente pode ter isso? Eu imagino que você tenha respostas para essa pergunta, né? Como é que você vai ter uma vida equilibrada e uma vida feliz? Você tem as suas respostas para isso. Eu não estou aqui hoje para dar todas as respostas acerca dessa pergunta, mas para compartilhar com você um pouquinho do que Deus falou comigo e que eu acho que pode ajudar. E então eu quero fazer com vocês 3 considerações que eu acredito que pode ajudar a gente a se manter equilibrado e com um nível de alegria e realização satisfatório, vamos colocar assim. A primeira coisa, pode parecer um pouco não tão bíblica, mas é que a gente deve procurar organizar a nossa vida em prioridades. Sabe, a gente olha para a vida de várias pessoas, eu não estou me referindo aqui, mas na vida, no relacionamento que a gente vai tendo, conhecendo as pessoas, e a gente percebe que existe uma bagunça geral na agenda das pessoas. Não é de todas, não estou mencionando quantidade, mas de muita gente. Gente que corre atrás da agenda, não controla a agenda. Gente que vive num modo automático, que a vida quase que se restringe a trabalho, casa, casa, trabalho, como se nada mais de bom, de prazeroso ou de diferente existisse na vida. E aí, por viver no automático e com a agenda conturbada, essas pessoas acabam perdendo experiências preciosas, deixando o tempo escapar das mãos delas. E o tempo é igual para todo mundo, a gente sabe disso. E a Bíblia diz mais, que não só é igual para todo mundo, mas que existe tempo para todas as coisas. Então, se existe tempo para todas as coisas, a gente não precisava se limitar, às vezes, a essas 2 realidades, trabalho, casa, casa, trabalho. Jesus, o próprio Jesus, reconheceu a necessidade de ordenar as coisas na vida. Jesus tinha prioridades. Jesus não veio a esse mundo, caiu de paraquedas, chegou aqui, deixa eu ver o que vai acontecer, deixa eu ver como é que vai a vida ser processada. Não, ele veio sabendo o que ele precisava fazer, ele veio com uma missão clara, ele veio e sabia, embora fosse uma pessoa flexível,
que o tempo que ele tinha era um tempo limitado e que ele precisava cumprir, fazer aquilo que ele havia visto o Pai fazer, aquilo que ele havia ouvido o Pai dizer para ele. Então Jesus tinha prioridades, Jesus tinha uma missão clara, e ele mesmo foi que falou assim: coloca o reino, né, em primeiro lugar na sua vida, o reino de Deus, e coloca também junto com isso em primeiro lugar a sua justiça, ou a sua vontade, ou o que Ele quer. E Jesus então é a primeira pessoa ali no Novo Testamento que deixa isso de forma muito clara, que se a gente quer uma vida que seja uma vida que a gente sinta que valeu a pena viver, a gente não pode deixar a vida correr e o tempo correr e escapar das nossas mãos. A gente tem que ter, pela graça de Deus, o controle do tempo e, pela graça de Deus, a condição de priorizar a nossa vida. Mas isso não foi uma palavra apenas de Jesus. O Paulo, que era apóstolo, ele também ensinou sobre prioridades. Se você ler a carta de Efésios, a carta que foi dirigida à igreja que estava naquela cidade tão importante, na Ásia, Éfeso, você vai ver que Paulo trata, no final da carta, ali no finalzinho do capítulo 5 e capítulo 6, ele trata sobre áreas da vida dos irmãos que pertenciam àquela igreja. E ao ler essa carta, se você observar isso lá no capítulo 6, você vai ver que Paulo fala sobre o relacionamento do casal, ele fala sobre o relacionamento dos pais com os filhos, ele fala do relacionamento dos patrões com os empregados, e ele fala do relacionamento dele com as demais coisas e com o mundo espiritual e com as coisas relacionadas à sociedade e à luta que existe. Então, lendo essa carta, estudando sobre isso, não agora, já há muitos anos, foi a primeira vez que eu me deparei biblicamente com essa questão de priorizar. E as prioridades que estão ali, como eu já acabei mencionando, fala então do primeiro até que eu não citei, é de um relacionamento nosso com Deus. Porque antes dele tratar da questão conjugal, o apóstolo Paulo trata ali do relacionamento nosso com o Espírito Santo. Então, a palavra tem não só as indicações, tem as instruções para que a gente priorize a nossa vida. Então, desde lá, eu estabeleci na minha cabeça, e tento levar isso muito a sério, que a coisa mais importante na minha vida é o meu relacionamento com Deus. Mas junto com isso, na sequência, é o meu relacionamento com a minha esposa. Aliado a essa relação, vem as minhas filhas. Junto aí, meio que tudo, né, muito próximo, vem o trabalho. E aí as outras coisas vão sendo encaixadas. Mas eu não estou falando disso como dizendo para você o seguinte, que é fácil definir prioridades e que a prioridade tem a ver tão somente com a quantidade de tempo que a gente investe em alguma coisa. Não é isso. Mas é o quanto aquilo que a gente considera prioridade é importante para a gente, a ponto de a gente não abrir mão. Então, lógico, eu passo mais tempo fora da minha casa do que direto com a minha esposa ou com as minhas filhas, porque a gente trabalha, elas estudam, como todos, né, vivem. Mas, depois de Deus, o meu casamento, assim como o relacionamento com as minhas filhas e também o meu trabalho, são coisas muito importantes, que eu tenho que levar com seriedade, com gratidão, com dedicação. E é muito importante, porque se a gente não tiver claras as prioridades na vida da gente, a gente vai sofrer muito. É possível até que a gente fique angustiado e a gente atribua isso e reclame isso para Deus. Culpe Deus, culpe os outros, culpe a gente mesmo. Mas enfim, a gente vai sofrer se a gente não estabelecer as prioridades, porque Deus quer que a gente viva com prioridade. Se eu não levar isso a sério, eu vou me sentir mal, eu vou me sentir inadequado em relação ao que eu conheço de Deus e ao que eu sei que Ele quer de mim. E possivelmente eu vou me sentir, como eu disse, culpado por não fazer o que eu sei que eu deveria fazer, o culpado por não priorizar as pessoas que eu deveria priorizar. E isso vai ser muito ruim.
para a minha relação com Deus, com as pessoas. Então, sem prioridades, fica claro que a vida não vai ser equilibrada e tampouco vai ser uma vida feliz. Porque a gente vai acabar machucando as pessoas mais importantes da nossa história. E quem não tem prioridade e não as estabelece, pode ser comparado a um barco, um navio, uma lancha, o tamanho que você quiser, lá no meio do oceano, enguiçado, com problema, sem condição de ir aonde gostaria de ir. Um barco sem socorro, um barco à deriva, vulnerável. Está lá. Uma pessoa sem prioridade é como uma embarcação no meio do oceano, sem destino, sem alternativa. Ela vai do jeito que o vento levar, que a onda levar. Portanto, como a gente está no início do ano, ainda estamos no início do ano, uma sugestão que eu faço para você, que eu também devo praticá-la, é isso, é que a gente pare, que a gente pense sobre as nossas prioridades. E pensar sobre prioridades não é algo que a gente deve fazer apenas uma vez no ano, a gente deveria até a cada, talvez, 3 meses, 6 meses, uma vez por mês, depende da sua eficiência nisso, do seu gosto por isso, a gente deveria às vezes parar e pensar, como é que eu estou vivendo, como é que está a minha agenda, será que a minha agenda está me ajudando a realmente conhecer Deus, fazer a vontade de Deus, ou eu estou simplesmente vivendo sem se dar conta das coisas que estão acontecendo ao meu redor e com as pessoas que eu amo. Então é tempo de a gente parar agora, daqui mais um tempo parar de novo e avaliar quais são as minhas prioridades, quais são as pessoas mais importantes da minha vida, como eu estou tratando o meu tempo, o meu relacionamento com essas pessoas. Mais ainda, que lugar que Deus vai ter na minha vida nesse ano. Deus vai ser, como Jesus disse, a pessoa que vai ter a primazia do meu coração. Será que Ele vai ocupar o lugar número 1 da minha vida? Porque se Deus estiver em primeiro lugar, Jesus mesmo ali em Mateus 6:33, Ele disse que as outras coisas, elas não seriam acrescentadas, elas nem sequer seriam conquistadas. Se Deus estiver em primeiro lugar, se a vontade dEle for a coisa mais importante para mim, mais do que a minha vida e a minha vontade, as coisas que eu muitas vezes corro atrás delas vão ser acrescentadas para a minha vida. Isso quer dizer que Jesus estava falando, olha, se eu for o número 1 no seu coração, as suas expectativas, os seus desejos, as suas necessidades reais, verdadeiras, genuínas, eu vou tratar de cumprir, de acrescentar e de abençoar para você. Eu acho que é isso que a gente quer, é ver nossas expectativas sendo atendidas pelo Senhor. E muito do desequilíbrio e da tristeza das pessoas é porque elas não são atendidas nas suas expectativas. E não são porque também não aprendem e muitas vezes não querem aprender a priorizar Deus na vida delas. Essa é uma consideração que eu faço sobre equilíbrio e realização. Mas a minha segunda consideração é que a gente não deve permitir que certas práticas ou pensamentos dominem o nosso coração, porque só uma pessoa deveria dominar a nossa vida: Jesus. Nem o nosso cônjuge, nem os nossos filhos, nem o nosso patrão, nem a nossa agenda, nem nós mesmos deveríamos dominar a nossa vida. Então, assim, quem quer se realizar, ser feliz e viver uma vida com menos tombo, vamos colocar assim, mais equilibrada, precisa se ver livre dessas ideologias ou dessas práticas que tentam nos dominar. E essas práticas e ideologias, elas, eu vou citar aqui 2, 4, bem rapidinho, mas assim, até mesmo a comida pode ser uma coisa que seja um mal para a vida da gente, se a gente não souber lidar com ela.
Mas não era isso. O que eu queria colocar é que Paulo diz assim: talvez alguém vá dizer, são palavras do apóstolo Paulo, eu posso fazer tudo o que eu quero. Pode, sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, eu posso fazer qualquer coisa, não apenas tudo o que eu quero, mas eu não vou deixar que nada me domine ou que nada me escravize. E o contexto dessa passagem é a relação do alimento com o corpo. Mas assim, vai muito além disso. Na verdade, a virtude está em a gente andar com Jesus, entender quem é Jesus, entender que é em Jesus que a gente, e na sua palavra, que a gente encontra o que a gente precisa. E viver nos extremos, ou debaixo de certos domínios, é muito ruim para a nossa vida espiritual. Por exemplo, um problema daqueles dias era o legalismo. E Paulo escreve uma carta para várias igrejas que se encontravam numa região chamada Galácia. E nessa região havia uma difusão, uma penetração de coisas mentirosas e enganosas dentro da igreja. Eles queriam impor para a igreja práticas que, na verdade, iriam escravizar a igreja, fazer a igreja retroceder. E Paulo escreve uma carta para dizer: olha gente, não é por aí não, Jesus libertou vocês para viver na vontade dele, então não vivam mais presos a certos rituais ou a certas regras. Então o legalismo é uma coisa extremada que prejudica a vida da gente, que tenta dominar a gente, e é um domínio sutil. É um domínio sutil. Por que é sutil? Porque às vezes a gente acha que aquilo é a vontade de Deus para a vida da gente, e aquilo muitas vezes está matando o que Deus quer fazer. Mas não é só o legalismo. Se Paulo combateu o legalismo, por exemplo, sem entender o que era isso naquela época, por exemplo, toda pessoa que não era judia e que se convertia, eles queriam que entrasse dentro da igreja e que elas fossem circuncidadas, como eram os judeus. E isso gerou muita polêmica. Eles tiveram que estudar e explicar: gente, não façam isso, vocês estão presos a coisas que não tem nada a ver para esse tempo. Então isso é um exemplo de legalismo. Mas outra coisa que é extremo ao legalismo é a libertinagem. E libertinagem, sabe o que é libertinagem? É escravidão aos prazeres. Sabe o que significa libertinagem? É quebra dos valores do reino de Deus. Quando eu não estou nem aí para o que Deus pensa, para o que Deus quer, para os princípios dele, e quando eu só quero satisfazer os desejos da minha carne, e a libertinagem está muito ligada à própria questão física mesmo, sexual, isso é um extremo. Isso é uma coisa que gera um domínio, um mau hábito, e isso violenta a vontade de Deus na nossa vida. E você sabe quem escreve uma carta para combater de forma muito forte esse problema? Judas. Judas, não Iscariotes, Judas, irmão de Tiago. Ele escreve uma carta para o povo de Deus que se reunia também em várias localidades e diz assim: gente, vocês não podem viver e permitir que esse estilo de vida entre no coração de vocês. Não podem voltar para aquilo da onde Deus os tirou. A gente precisa sair dos extremos e do domínio dessas coisas que não nos fazem bem. Se nós fôssemos falar nos dias de hoje, além dessas duas que eu citei, eu acho que uma coisa que incomoda muito a sociedade como um todo e a nós cristãos também, é aquele consumismo patológico, aquela coisa do tipo assim: se eu não tiver ou se eu não conquistar, eu não vou ser feliz, então eu faço de qualquer jeito, a qualquer preço, passando por cima de quem eu quiser passar, mas eu preciso daquilo, eu preciso daquela situação, daquela coisa, daquela experiência. Esse consumismo me domina. Isso é péssimo. Quando Paulo fala lá: olha, você pode fazer qualquer coisa, mas não se deixe dominar, nem se escravizar. É isso. Não deixe que o amor às coisas te prenda.
E muitas vezes o consumismo patológico e as distrações que as pessoas inventam para nos prender, elas acabam roubando o melhor da vida da gente. Porque a gente deixa de lado as pessoas e a gente fica se satisfazendo com a gente mesmo, com as coisas, e isso não é bom. Então a gente tem que cuidar, como eu falei no início, com as nossas prioridades, com as pessoas que são importantes na nossa vida, mas cuidar também com as coisas que tentam se criar raízes, mudar o nosso pensamento, mudar os nossos hábitos, mudar a nossa vida. Eu acho que muitos relacionamentos entre pais e filhos, marido e esposa, patrão e empregado são prejudicados hoje em dia por essas coisas. Pessoas que saem para que fique como um exemplo, eu vou sair daqui porque eu vou para lá, porque lá eu vou ganhar muito, e desconsidera muitas coisas e vai só em busca do vai ganhar muito, e aí perde o prazer na vida porque não encontra aquilo que realmente queria, mesmo que seja ganhar um pouco mais. Então eu não acredito em equilíbrio e realização, ou em vida abundante ou plena, se a gente estiver preso a essas coisas, seja ao legalismo, seja a libertinagem, seja ao consumismo, ou seja outra coisa qualquer, como eu citei, a distração. A gente tem a nosso favor a verdade, nós temos a nosso favor a justiça de Deus, nós temos a nosso favor a fé, a palavra, nós temos a nosso favor para lutar com essas coisas, a oração, nós temos o conselho de pessoas maduras que podem nos ajudar a sair dessas armadilhas que o diabo planta no meio do nosso caminho. E quando eu olho para Jesus, eu penso assim que Jesus era e ainda é a pessoa mais feliz que eu conheci, a pessoa mais sensata que eu conheci e que você conheceu também. Jesus sabia aproveitar a presença de Deus, a presença das pessoas. Jesus sabia valorizar o que era mais importante. E a minha última consideração é, para a gente pensar numa vida que vale a pena, é a gente aproveitar o momento. Eu acho que eu já falei isso há umas 8, 10 mensagens atrás. Às vezes eu vasculho as minhas mensagens, eu gosto de guardar. Eu acho que eu falei alguma coisa relacionada a isso. Mas, por que eu estou falando de valorizar o momento? Eu acho que é até um pouco mais específico do que valorizar o hoje. Valorizar o momento, ou seja, o agora. Por que é importante? Porque assim, se a gente ficar distraído ou preocupado com as coisas que nos aconteceram lá atrás, a gente tende muitas vezes, quando essas experiências foram dolorosas, a ficar triste, angustiado e deprimido. Se a gente projetar a nossa vida só para o futuro e ficar, e agora? O que vai acontecer? Como é que vai ser? E todos nós passamos por esses extremos, essas pressões. A gente fica muito ansioso. E às vezes a gente chega a um nível de ansiedade que fica doentio e insuportável. Então, o momento, o hoje, é o que sobra para a gente viver com certa garantia, com certa garantia, porque o momento agora está todo mundo em paz, olha, está todo mundo agradavelmente sentado, num ambiente climatizado, gostoso, a gente está junto, ouvindo a palavra, isso é bom, então a gente está tranquilo, mas a nossa vida está nas mãos do Senhor. O momento seguinte a gente não sabe. Então assim, a gente tem que aproveitar o momento. Eu queria que você fizesse uma coisa. Olha para a pessoa que está do seu lado, toca nela, sério, faz assim nela e fala assim, ó, você está aqui? Pergunta para ela se ela está aqui. Agora pergunta para ela assim, que tem a ver com o texto que o Maurício leu. O seu coração está aqui? Porque é isso que é engraçado. Você sabe quando a gente percebe que o momento ele é real?
quando a gente está dentro dele e quando a gente está aproveitando. Eu fiz essa pergunta porque eu sei que muita gente está passando por um problema hoje chamado síndrome do pensamento acelerado. E a síndrome do pensamento acelerado tira você do momento. Você está com a tua esposa na intimidade, mas você já está pensando na conta de amanhã. Você está sentado numa mesa comendo, está pensando na sua mãe e no seu pai. Você está aqui na reunião ouvindo a palavra, mas a sua cabeça está projetando, sei lá eu, o quê? Quando vai ser minhas próximas férias? O que eu vou fazer o ano que vem? E esse é um problema que a gente tem. A síndrome do pensamento acelerado, ela é uma alteração na mente das pessoas, que faz com que os pensamentos das pessoas não parem, elas não conseguem relaxar. Tudo troca muito rápido na cabeça dessas pessoas. A concentração dessa pessoa é mínima. A capacidade de desfrutar do momento é quase nada. Essa pessoa fica aumentando dia após dia a ansiedade do coração dela, a ponto que a saúde e as emoções dessa pessoa pode chegar a ser comprometida. Quem sofre de síndrome do pensamento acelerado, toda hora está buscando um estímulo, algo para atender aquela fissura. Tem que fazer alguma coisa, é uma vontade que não cessa, a mente está correndo, você deita, a mente não para. Eu não tenho síndrome do pensamento acelerado, mas na noite de sábado eu fiquei. Falei para a Lilian, eu falei, amor, chegou sexta-feira, eu falei, eu quero alguma coisa para compartilhar, Senhor, e nada. Aí eu falei para Deus assim, eu falei para Lilian, vindo para cá, eu falei, Deus, nem que seja no sonho, eu já orei, fico quieto, oro, fico quieto, leio a Bíblia, fico quieto, e aí dormi. De sábado para hoje de manhã, parece a sensação que eu tive que foi a noite inteira a minha cabeça. E aí eu acordei bem cedinho, vim para cá, orar, ficar aqui no meu tempo com Deus. Então, eu quero dizer com isso o seguinte, é difícil ficar com a cabeça agitada. E esse é um problema que a gente tem, não saber aproveitar o tempo, não saber aproveitar o momento. Essa é uma condição dos dias de hoje, por causa da aceleração da nossa vida. A gente foi jogado num tempo, numa época que está sendo difícil desacelerar. E é aqui que eu queria, caminhando para o final, dizer o seguinte, que o apóstolo Paulo fala que para a gente vencer e conseguir reequilibrar a nossa vida, as nossas emoções, o nosso pensamento, e conseguir mais satisfação, mais prazer na vida, e num momento ele diz que a gente tem que desacelerar. Não são palavras minhas, é o apóstolo Paulo que fala assim, para, ele fala naquela época, imagina hoje, e ele diz assim, vocês têm que ter alegria em Deus, no Senhor, vocês têm que ter alegria no Senhor. É quase que tipo assim, gente, não podemos ficar de qualquer jeito, mal. Nós temos que ter alegria no Senhor, e não tome isso como uma coisa pesada, é que ele está mostrando o seguinte, é possível ter equilíbrio, ser feliz, ser realizado, é possível a gente ser uma pessoa, não vou falar plena nisso, mas se tornar um tipo de pessoa que sabe aproveitar o momento. Aí ele diz assim, sejam amáveis com as pessoas. O Senhor está voltando, Ele virá logo, Paulo está falando. Aí ele diz assim, não se preocupem com nada, para de preocupar, não deixa a mente viajar, mas em todas as coisas vocês façam conhecidas essas coisas a Deus, orem, peçam a Deus, orem sempre com o coração agradecido, porque a paz de Deus, que ninguém consegue entender, essa paz vai guardar o coração de vocês, a mente de vocês, Paulo diz,
porque vocês vão estar unidos com Cristo Jesus. Gente, isso aqui é muito precioso, porque é como dizendo assim, você quer alegria, mas não vai ter alegria se ficar vivendo do jeito maluco que o mundo propõe. Para ter alegria tem que estar com Jesus, e para estar com Jesus não é só saber que Jesus está dentro de mim, é estar com Jesus e perceber Jesus, e desfrutar do momento com Jesus. Paulo diz assim, quem quer ter equilíbrio e felicidade e alegria verdadeira, Filipenses 4, de 4 a 7, que foi o texto que eu li, precisa pôr o foco no Senhor, precisa pôr o foco nas pessoas. Lembra que eu falei de prioridades lá, sobre as minhas prioridades e para você ver as suas? A gente precisa pôr o foco no tempo de Deus, ou seja, que a gente não tem que tentar manipular Deus para que as coisas aconteçam no nosso tempo, é o tempo de Deus. A gente tem que pôr o foco nisso, é no tempo de Deus. Deus sabe o momento certo para que as coisas aconteçam. A gente precisa pôr o foco, e quando eu digo foco é o coração, a mente, o olhar, não só nessas coisas que eu mencionei, mas na oração. Por isso que ele fala, orem, conversem com Deus, abram o coração com Deus, porque se nós estivermos na presença de Deus com o coração, e não só com, estou aqui agora, é o meu tempo com Deus, uma obrigação, se nós estivermos na presença realmente unidos com Ele, vai acontecer o que Ele falou. O quê? A gente vai experimentar uma paz que o mundo não conhece, uma paz que é estranha para as pessoas que não conhecem ao Senhor. E mais, quando Ele diz que essa paz vai guardar o nosso coração, Ele fala também assim, vai guardar a mente de vocês, ou seja, vocês vão ter saúde mental, porque falta muita saúde mental, por causa do ritmo maluco, acelerado que a gente vive. A gente fica louco, fica estressado, a gente não tem paciência com nada, com ninguém, e aí vem como é uma sociedade estressada, angustiada, aí vem todas as tecnologias em cima do nosso colo, nas nossas mãos, e aquilo, a gente fica ali. Ou a gente fica assim. E a gente esquece tudo, e aquilo parece que acalma a gente. Na verdade, aquilo tira a gente do foco com o Senhor, com as pessoas, com a oração, com a gratidão. Mas eu sei que Deus vai me ajudar, vai ajudar você a estabelecer as prioridades. Ele quer isso, você deveria querer também, você tem suas prioridades, eu sei disso, reveja essas prioridades. Eu sei também que Deus pode e quer nos livrar dessas coisas que a gente já adquiriu como hábitos, maus hábitos, práticas ruins, nocivas. Deus precisa nos limpar e nos libertar, talvez, de muitas dessas coisas. E eu sei que Deus quer, é a vontade dEle, que a gente desacelere e que a nossa mente seja mais tranquila para a gente poder desfrutar das prioridades que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Quais são elas? Deus, nosso cônjuge, quem é casado, quem não é casado, sua família, nossos filhos, nosso trabalho. E cada vez que a gente tiver nessa dinâmica e nesses lugares e com essas pessoas, a gente poder desfrutar disso, sem estar apenas corpo presente com a cabeça em outro lugar, o que é muito desagradável, sobretudo quando a gente percebe, é muito ruim. E eu quero terminar essa meditação, essa palavra, lendo para você um texto de Mário Quintana, que é um poeta gaúcho, tradutor de textos e jornalista brasileiro, e ele tem um texto chamado O Tempo, e ele diz assim: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. E quando se vê, nós perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já se passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem
olharia para o relógio, seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas, e seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu a amo. Pois a única falta que terá será desse tempo, que infelizmente nunca mais voltará. Então, queridos, o meu desejo é que Deus nos ajude com as nossas prioridades, nos liberte das nossas más práticas ou maus hábitos e que nos dê sensibilidade e percepção do momento. Quando a gente estiver em algum lugar, que a gente esteja naquele lugar de forma completa. Isso traz paz. Isso evita acidente vascular cerebral, noia, loucura. Amém? Vamos ficar de pé? Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos orar juntos, mas não esqueça dessas coisas, porque elas são importantes. Quando estiver junto com alguém, seja junto completamente. Vamos orar. Deus, quero te agradecer, porque o Senhor sempre nos chama, ó Deus, para perto de Ti, chama, Deus, a atenção da nossa vida, para que a gente possa, Deus, se parecer mais realmente com Jesus, ser essa pessoa sensata, sábia, equilibrada, feliz, porque é assim que nós, como Teus filhos e Teus servos e amigos do Senhor, devemos ser. Isso não nos isenta, Pai, dos problemas, dos desafios, das lutas, mas nós podemos ser pessoas equilibradas e felizes em meio às lutas, porque o Senhor está com a gente, e porque a gente responde ao Senhor, responde à manifestação do Senhor, responde à voz do Senhor. E a minha oração, Pai, nessa noite, por mim, pelos meus irmãos, é nesse sentido, que a gente realmente consiga restabelecer, reestruturar as nossas vidas com as prioridades certas, ó Deus, para que a gente não chegue lá na frente, como a gente ouviu nesse texto, ou lá, ó Deus, no início dessa meditação, e a gente olhe para trás e a gente se sinta mal, se sinta frustrado, ó Deus, culpado, porque a gente não amou quem a gente devia amar da forma correta, não valorizou as pessoas, a gente perdeu, jogou fora muito tempo da nossa vida, correndo atrás de coisas e dando volta, Senhor, ó Deus, da nossa própria vida, ó Deus, olhando para o nosso próprio umbigo, ó Deus, sem sensibilidade para quem está perto. Senhor, nos ajude, nos liberte de tudo que não nos pertence e que não tem que estar na nossa vida, nos liberte, Deus, de tudo aquilo que nos distrai, que tira a nossa atenção do momento. É a minha oração, Senhor, nos ajuda através do Teu Espírito Santo, porque a gente não consegue mudanças verdadeiras e profundas sozinho, por isso nos ajuda. Pai, que a qualidade do nosso tempo, do nosso relacionamento com o Senhor, com a nossa família, ó Deus, com as pessoas, mesmo no nosso trabalho, Pai, ó Deus, ela seja melhorada, ela seja restaurada, seja de acordo com a Tua vontade. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo juntos. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dá um abraço em 2, 3 pessoas aí que está próximo de você. Desejo uma excelente semana. Deus abençoe. Boa semana a todos.